O setor de construção civil tem passado por algumas dificuldades, não só pelas restrições e queda nas vendas, mas também a falta de materiais para a construção de novos empreendimentos. Como que você tem visto esse momento do setor? Esse é um setor que vem muito bem, e é um setor que vem ganhando um dinamismo importante nessa janela dos últimos 3 anos, porque esse é um setor muito positivamente afetado pelo juro baixo. Então é bom a gente não tirar de perspectiva, que apesar da gente estar num ciclo de aperto agora, nesse momento que a gente está conversando aqui, o juro está subindo, o Banco Central deu 0,75 de aperto na taxa e prometeu novas tranches de 0,75, mas mesmo que o Banco Central chegue ao ponto dos 5% ao ano, 6% ao ano, ainda assim será uma taxa muito baixa para padrão histórico brasileiro. O Brasil, que há pouco tempo atrás, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, tinha taxa de 14%, 15%. Então, mesmo com a alta de taxa, a taxa ainda será muito baixa para padrões históricos. Ponto número 1. Ponto número 2, como a inflação também está subindo, isso é parte da explicação para que o juro suba, o juro real residual que sobra disso vai ser um juro real também muito baixo, na casa de 1%, eventualmente 2%. Então, isso vai criar um ambiente para o setor de construção civil muito favorável. E é fácil de enxergar isso, né? Porque o setor de construção no Brasil, a renda de aluguel será certamente maior do que será o juro real do título público, e além disso o espaço para a construção será enorme, porque na medida que a economia tracione e o crédito volte, a oportunidade para novos empreendimentos e a margem para novos negócios será muito grande, como a gente tem visto. Então as construtoras que elas passaram por um processo de consolidação muito grande ao longo dos últimos 10 anos, né, a onda de IPOs do setor de construção, ela aconteceu entre 2000 e 2010, e depois daquilo teve assim, uma taxa de mortalidade altíssima entre elas, criando um jogo de concentração entre os principais nomes, que são esses nomes que estão vivos e ativos hoje aí, viraram empresas muito melhores do que eram. Então são empresas muito mais capitalizadas, com muito mais acesso a capital, com muito mais, com estruturas de governança muito mais robustas. Então elas estão preparadas para um novo ciclo de crescimento, que certamente vai virar um crescimento de lucros importante. Algumas já mostram isso. É comum a gente ver algumas delas já trabalhando em receitas e lucros em patamar recorde, o que eu acho que vai até melhorar para frente. Mas e aí, quais empresas você acha que você visualiza isso aí, que você acredita que tenha mais potencial até para uma retomada? Eu queria até que, de uma certa forma, você contasse um pouquinho sobre as análises que você tem feito especificamente aí desse setor. Paulo, tem as tradicionais que são dominantes absolutas, né? Casos como, por exemplo, Cyrela, que é muito bem posicionada, casos como Trisul, que é muito bem posicionada para São Paulo, no ambiente geográfico delas, casos como a Ezetec, que é muito bem posicionada e líder no público de atuação dela. Então, esses casos são bem resolvidos, são bem avaliados, valem múltiplos importantes do seu patrimônio. Então, encontrar pontos de desconto, gente que esteja mal avaliada, abaixo do patrimônio, mas que possa vir a ser um animal competidor desse grupo principal, eu acho que essa é a essência do trabalho. No nosso caso aqui, o nome que nos agrada é Gafisa. Gafisa vem passando por um turnaround importante. Gafisa, não muito tempo atrás, era um concorrente direto da Cyrela, já rivalizou com a Cyrela, sendo a maior competidora do Brasil ao longo da virada do milênio, teve seus altos e baixos, diferentemente da Cyrela. A Gafisa, quando fez o seu IPO lá atrás, ela vinha de uma origem de private equity, já tinha saído das famílias fundadoras, depois trocou de dono algumas vezes, teve alguns desacertos importantes de governança, mas agora ela passou para a mão de um controlador forte, que é o Nelson Tanuri. Então isso é uma novidade, porque no caso da Gafisa, agora coisas que separavam ela do mundo, especialmente Cyrela, que era a questão de falta de dono, falta de comando, um pulso fraco no dia a dia das operações, uma dificuldade em lidar com o legado, uma dificuldade de equacionar a sua estrutura de financiamento, com essa nova equipe que entrou lá, e com o controlador que está sentado lá nesse momento, esses problemas estão endereçados. É um controlador muito forte, tem um track record excepcional de desempenho, basta ver o que ele fez na PetroRio, que ele é o principal acionista da PetroRio, que é uma das empresas de maior sucesso da Bolsa nos últimos 5 anos. É um camarada que está acostumado a lidar com diferentes setores, de modo geral, com muito sucesso de desempenho, então já atuou no setor de petróleo, já atuou no setor de telecomunicações, já atuou no setor de propriedades, agora está atuando no setor de construção civil, e quase todas as incursões dele foram incursões muito bem sucedidas, PetroRio sendo caso, evidentemente, maior destaque. Então, eu acho que o grupo do Tanuri, envolvido com a Gafisa, uma mão hands-on como ele está, e fazendo a troca de gestão que ele fez, com a condição de capitalização que ela tem agora, porque ele fez um follow-on, onde ele foi o principal aplicador do dinheiro lá, a Gafisa está preparada para um ciclo de crescimento importante, já está entregando isso. Já estamos falando de uma empresa aí que veio, vai navegar numa faixa superior a R$1 bilhão de receita, R$1 bilhão de VGV, então isso aí é importante, vai fazer diferença para ela no futuro. Eu acho que ela se credencia para ficar nesse grupo das grandes, uma competidora de igual para melhor. Estamos falando aqui de Iven, estamos falando aqui de Cyrela, estamos falando das grandes, ela será um nome que vai frequentar essa arena dos grandes, na nossa opinião.
Legal. O Regis, voltando naquele assunto que a gente estava falando de bancos, tem uma pergunta aqui do Emerson Duarte. Ele estava perguntando assim, qual que é a sua opinião, qual a opinião do Regis a respeito do IPO do Banco Modal? O Banco Modal é uma história interessante, que o Banco Modal ele nasceu com um foco assim, muito bem ajustado, nasceu muito redondo, ele é um ativo digital clássico, assim como é o Inter também, então ele não veio com aquele legado passado, apesar de estar ligado a um banco muito antigo. O Banco Modal é um banco que nasce em 1996 e que veio de um time que tinha saído do Banco Garantia, que tinha nascido lá nos anos 70, então são pessoas com muita tradição no negócio, mas o Modal mais como negócio, na parte digital, é um bicho mais recente que já nasceu com uma configuração puramente digital. Então, isso aí cria para ele um espaço de assertividade no público e na oferta de produto que ele tem. Por que eu estou falando isso? Porque eles nasceram puramente como uma casa de trading de corretagem. Isso criou para ele uma condição de enorme capilaridade na base de clientes com um ticket muito baixo. Então, o público do Modal, diferente de algumas outras plataformas, é um público muito jovem e muito antenado com essas novidades, com essas tendências digitais. E ele soube operar muito bem isso, tanto é que está indo para o IPO agora. Eu acho que ele agora vai fazer um passo seguinte, que ele teve um sucesso enorme na parte de corretagem e um sucesso enorme na parte de jovens clientes com uma migração das contas financeiras para o mundo digital, que agora ele vai ter que ampliar o espectro de produto dele. Então, o desafio dele, na minha opinião, são duas coisas que eu chamaria a atenção do futuro investidor para ficar antenado. Primeira coisa é o offering de produtos, a oferta de produtos que o Modal vai trabalhar, que vai mudar o perfil dele. Ele vai sair daquele jogo de giro de bolsa de corretagem para começar a navegar na seara de vender fundo, vender previdência, vender seguros, aumentar o escopo de atuação dele. Ponto número 1. Ponto número 2. Para que ele faça isso com sucesso e consiga se mostrar um competidor relevante para animais como o XP ou Pactual, ele vai ter que criar uma base de agentes autônomos. Já deu passos nessa direção, inclusive já anunciou um agente autônomo muito grande, que é um que ele conseguiu tirar da XP para o ecossistema Modal. Esse é um primeiro passo, mas ele vai atacar as bases de todos os concorrentes, a meu ver, principalmente as bases da XP, e na medida que ele cria essa escala de autônomos, ele vai dar esse passo importante de virar um animal híbrido, físico e digital, tendo a base dos autônomos, com aquele atendimento na ponta do cliente, com aquele atendimento na pequena geografia, naquela cidade do interior de São Paulo, que o cara quer uma pessoa de interface presencial para negociar o PGBL da sua família, para fazer o câmbio da empresa dele e tal, e aí com isso o Modal vai ter essa capacidade de atendimento mais completa, que o canal digital hoje funciona muito bem para corretagem, mas não para oferta de produto completa como tem a XP ou Pactual. Então acho que os dois grandes desafios do Modal são escopo da oferta de produto e a ampliação da base de agentes autônomos, criando essa condição de atendimento físico que hoje é muito pequeno para ele.